Como é que o senhor se chama? Chamo-me Vítor Teixeira Correia, nasci 27 de janeiro de 1949, tenho, portanto, 72 anos. Nasceu aqui na Portinha? Não, o meu pai vivia já em Lisboa, era daqui da Portinha, a minha mãe vivia em Ferreira do Zezer, casaram cá e posteriormente foram para Lisboa. Eu diria que fui concebida em Lisboa. A minha mãe, um mês antes de eu nascer, veio para cá, para Ferreira, para eu nascer aqui, pelos vistos para ter no bilhete de identidade nascido em Ferreira do Zezer. 15 dias depois fui para Lisboa e regressei com 8 anos. Fez, portanto, a escola primária? Fiz a escola primária, sim, em Ferreira do Zezer. Em Ferreira do Zezer? Sim, na Escola dos Castanheiros, chamados. Já não existia aqui a escola primária a funcionar? Existia. Eu ainda andei aqui um ano lá em cima, naquele outeiro que não se vê daqui. Era uma casa abandonada, praticamente a cair, e a professora era a Dona Eugénia. Era uma regente, uma senhora muito competente, e eu andei lá, sim. E então fez a escola primária na escola chamada dos Castanheiros, na Conde de Ferreira? Sim, foi. Professor Couto foi o meu professor, da primeira à quarta classe, sim. E aqui a localidade da Portinha tinha muita gente? Tinha muita gente. Eu lembro-me que, portanto, na escola antiga, que aliás não é a escola mais antiga, havia gente da Macheira, da Ribeira, da Cabeçadeira também, não sei se do Gavião, talvez, e pronto, pessoas que andavam quilómetros para chegar aqui à escola da Portinha, sim. E as pessoas aqui viviam de quê? Da agricultura? Sim, eu penso que as pessoas daqui viviam da agricultura e as serrações, das serrações também, a chamada serração do Marçal e serração do Pires, ou serração do Ramal, também lhe chamavam assim. Que era em Ferreira do Zezer? Em Ferreira do Zezer, exatamente. E a localidade aqui da Portinha foi crescendo e ela tinha alguns serviços. Tinha alguns serviços. Tinha alguns serviços. Tinha a escola, tinha uma mercearia, e tinha essa mercearia, conhecia com 3 donos. E tinha a taberna do Sr. Soeiro. Penso que também não seria a primeira, não é? Quer dizer, mas eu só conhecia ali a taberna. E pronto, servia cerveja, vinho e bolachas, para o vinho não cair assim todo diretamente no estômago. Era uma taberna à moda antiga? Sim, era uma taberna à moda antiga, nitidamente, pois. Um banco corrido para o pessoal se sentar, contar histórias fantásticas, histórias de bruxas, lobisomens, encantamentos, fantásticas, isso era a coisa. Ainda sabe essas histórias? Algumas sei. Quer recordar a mercearia, como era a mercearia por dentro? Era uma mercearia tradicional, das mercearias antigas. Nós entrávamos, à frente tinha o balcão corrido, tinha, lembro-me do Sr. António Pires, já falecido, e lembro-me de um senhor que apareceu cá, não sei vindo de onde, não era natural do nosso concelho, sei que o nome dele era Consciência, e que foi o último a ter a mercearia. Depois não era viável, claro, não era viável. E o que é que as pessoas iam aviar, o que é que as senhoras iam aviar à mercearia? Aquilo que se ia aviar normalmente, café, as massas, o arroz, o açúcar. Ainda havia o bacalhau? Ainda havia o bacalhau, claro. Havia o bacalhau e a faca do bacalhau. Isso não podia faltar, claro. E não era assim muito mais, portanto, as pessoas tinham criação, as pessoas cultivavam batatas, favas, portanto, enfim, o que ainda hoje se cultiva nestas casas mais tradicionais, sim. Mais da aldeia, digamos. E eram famosos os cartuchos com que enchiam? E os cartuchos, sim, com que aquilo era tudo embalado. E era embalado com uma certa arte, quer dizer, aquilo fazia-se tal, e depois dava-se o coelho, e era atado com um cordel, e depois havia uma técnica de passar um cordel pelo outro, eu nunca soube. Pau, puxava, o cordel partia e o embrulhinho estava feito. E lá vai o cliente todo satisfeito.
Curiosamente, esse papel que tinha um nome... Papel pardo? Sim, papel pardo, papel de embrulho, etc. Esses cartuchos eram espalmados de uma maneira geral, porque aquilo era muito absorvente, e quando se fritavam as sardinhas, pelo menos em casa dos meus tios era assim, punha-se ali as sardinhas e servia de papel absorvente. Pronto, e as sardinhas ficavam menos oleosas. Sim, esse papel era valioso e era aproveitado, claro. Sim, o papel era aproveitado. Um dos aproveitamentos, não vale a pena dizer aqui. Portanto, antigamente fazia-se uma fogueira que se dizia borralheira, uma vez por ano, onde eram queimadas as sobras e pronto, e não havia mais. Hoje é plástico por todo lado, é incomparável a vida. Havia um cheiro especial quando se entravam nessas mercearias, normalmente um cheiro a café. Era exatamente o café, até o café de cevada, portanto, o café de cevada seria cevada moída e torrada, tinha um cheiro peculiar, aquilo era bom estar numa mercearia antiga, sim. Aqui na localidade também haviam algumas casas senhoriais. Havia. Estes senhores que existiam aqui eram proprietários agrícolas? Como é que vieram cá parar? Não sei, toda esta parte da rua, penso que isto teria pertencido aos Teixeiras. A minha família é Teixeira, os meus bisavós ainda moravam ali naquela casa e existiu, segundo a minha mãe, sei lá, há 2 séculos, provavelmente, a primeira padaria do concelho de Ferreira. Claro que não seria viável num sítio onde toda a gente cozia pão. Teria um forno, género forno comunitário, mas era para venda? Era para venda, sim, era um forno desse género. Aqui também havia uma fonte antiga? Havia já. A fonte de São Silvestre, sim, São Silvestre. A capela de São Silvestre é de que data, sabe? Não sei. É muito antiga? Não, esta capela, isto não será muito antiga, não, isto eu não lhe sei dizer, mas não é muito antiga, não é, de facto não é muito antiga. Não. Terá existido alguma igreja, como falou? Eu penso que sim. Famosa era a festa de São Silvestre. A festa de São Silvestre, se atraía gente aqui do sei lá o quê, quer dizer, eu nem percebo. Olha, tinha data fixa? Que eu saiba não, e deixou de se fazer há muitos anos. Como era a festa de São Silvestre? Era como as festas daqui, portanto não havia comida como há hoje, nem frangos assados, nem nada. Eventualmente havia copos, bolachas, uma quermesse e copos, bolachas e uma quermesse. E talvez música, mas música, antigamente nós tínhamos aqui um senhor que tocava concertina. Essa concertina é capaz de ainda existir para aí numa descendente dele, mas eu não tenho a certeza. Era o Zé Gaitas, tocava concertina e tal. Ainda há uns prospectos que o meu primo António Teixeira tem guardado e que eu hei de facilitar eu creio que tem interesse, porque menciona, a festa eram 2 dias, além de mencionar missa, festejos, quermesse, etc., também dizia que tinha iluminação elétrica, coisa que aqui só chegou nos anos 70 e até penso que depois de 1975, confesso, 1974, depois de 25 de Abril, porque aquela casa, hoje já não tem aspecto de casa senhorial, mas tinha um gerador, tinha eletricidade, tinha um gerador e, a meu ver, o gerador forneceria eletricidade para a festa, portanto, a festa anunciava, que eu lembro-me perfeitamente ainda de festas que eram feitas por aqui à luz do gasómetro. Fogareira, candeeira a petróleo, por exemplo, Pai Mendes. Dizem que hoje a juventude somos malandrecos e tal. Não são. Todos nós éramos malandrecos. Então era assim, eu e outro, eu e um ou eu e 2, isso não interessa,
perguntávamos à senhora, olha os seus bolinhos e tal, como é que é cada bolo? Talvez a 2 tostões, hoje não faz sentido, não é? A 2 tostões e tal. E havia um, apagava o candeeiro à senhora e nós roubávamos um bolo. Oh Deus, isto era coisa. De qualquer maneira, eles tinham um refresco de capilé, lembro-me perfeitamente, em paimentos, fantástico. E a festa mais interessante que havia aqui era a festa de Águas Belas, em setembro. Era a última festa do ano e reunia muita gente também. Era uma festa também boa. As festas de Ferreira, oh Deus, nem me falo nisso. O seu padre só havia música no coreto, só havia música enquanto houvesse fogaças para vender. Acabavam-se as fogaças, acabava-se a festa. Era Padre Amorim. Padre Amorim, exatamente. Não era, portanto, ele não era amigo de festas, nem de festarolas, e portanto a coisa ficava por aí. Havia alguma tradição, alguma mesinha, ou assim por aqui? Havia a tradição que também me disseram que também faziam no São Pedro, na Capela de São Pedro. Mas eu sei aqui, as moças casadoiras, enfim, e que gostavam de se casar e por algum motivo não arranjavam companheiro, namorado, vinham aqui, davam 7 voltinhas à igreja e o São Silvestre ficava feliz. Eu deduzo que primeiro se tivesse uma conversa com o São Silvestre, dizendo São Silvestre, eu vou penitenciar ou vou pedir um namorado que seja bom e depois um bom casamento. E penso que as pessoas se ajoelhavam aqui e faziam as 7 voltas neste sentido. 7 voltas à capela, mas de joelho, alto lá, de joelhos. Eu sei quem o fez, não vale a pena, não me interessa, olha, também já faleceu. Sei quem o fez e vi. Muito obrigado, Sr. Vítor.